Olá, visitante do Oco, tudo bem com você? Meu nome é Dennett. Eu sou a Lilith. E se você é novo no nosso canal, se inscreva para ficar antenado com as novidades, já clica no sininho para ativar as notificações e não se esqueça de deixar um like aí no vídeo porque ajuda bastante o canal. E hoje temos um outro cenário, estamos aqui em outro lugar da nossa habitação do Oco, porque mesmo, Lilith, vamos fazer uma coisa especial, né? Exatamente, nós vamos fazer um unboxing de livros, por isso que temos esses aqui ao lado. E, bom, achamos que o ambiente de biblioteca combinaria mais. Se bem que tem mais bonequinho do que livro na nossa estante, né? Bom, deixa pra lá. Mas por que nós vamos fazer um unboxing de livros mesmo? Como é que começou essa história toda? Conta pra gente. Porque nós, ouvindo o Jovem Nerd, né? Ouvindo... Outubro do ano passado, novembro, faz um bom tempo. Faz um bom já. tempo. A gente estava ouvindo o pessoal falar sobre a tradução do Senhor dos Anéis. Inclusive foi o lançamento da tradução nova da HarperCollins da trilogia do Senhor dos Anéis. E a gente já tivemos a experiência, né? Nós lemos a tradução Martins Fontes, assistimos os filmes, né? Nas versões normal e estendida. Umas 18 vezes cada uma. Aliás, é uma delícia, né? Eu acho que é uma das melhores adaptações que foram feitas para o cinema. De livros, no caso, obras, né? Preciso concordar. Apesar de que eu acho que as adaptações recentes da Marvel dos quadrinhos, apesar de não ser aquela sequência fiel de várias das histórias que nós acompanhamos, tem uma ambientação boa, foram feitas adaptações interessantes, mas no caso do Senhor dos Anéis, para mim tem muito valor, porque tudo aquilo que era muito bom no livro, mas que percebeu-se que não ficaria bom nas telas de cinema, foi cortado. E na minha humilde opinião, isso não prejudicou de fato a história. Ainda que se eu precisar escolher, é claro que eu fico com os livros. E não chamou a atenção, né, quando falaram das novas traduções e que tinha trechos que tinham sido omitidos na primeira tradução. Nós estávamos ouvindo numa boa, né? Assim, porque a tradução tinha uma pequena falha, um probleminha, ok, sabíamos. Aí veio a palavra, trechos omitidos. Opa! E aí a gente resolveu realmente comprar. E lemos, né? A Lilith já terminou de ler os 3, eu ainda tenho que ler o terceiro, que é O Retorno do Rei. Mas demorou, hein? E demorou. A versão que nós tínhamos anteriormente, tradução da Martins Fontes, não sei se dá pra ver aqui no vídeo, tá atrás daquela bruxinha de cabelos vermelhos. Estava no recorde dos meus livros. O livro que eu li mais rápido na vida foi As Duas Torres, em um dia. Eu lembro que em um dia, sim, dizendo um período de 24 horas mesmo. Eu acabei a Sociedade do Anel, era tarde da noite, um dia era perto do feriado de Natal. Eu era jovem, não tinha nem entrado na faculdade ainda, estava no ensino médio. Ou seja, os filmes não existiam. Então imagine como eu estava curtindo aquela história que eu nem tinha referências prévias, estava montando tudo aquilo na minha cabeça, né? Eu acabei de ler A Sociedade do Anel numa noite, não resisti, comecei a ler As Duas Torres, li um capítulo apenas porque era muito tarde. Acordei cedinho no dia seguinte, eu passei o resto do dia lendo, então era o meu recorde de leitura e As Duas Torres era o meu livro favorito até então. Reparem no pretérito imperfeito, era. Beleza. E aí, com essa curiosidade, realmente adquirimos a nova e foi uma boa experiência. Assim, a gente tem que dar um valor ao trabalho, né, que foi feito por uma junta de tradução, né, um grupo que fez essa nova tradução. Alguns puristas, não vou dizer puristas só, né, mas algumas pessoas que leram lá o original da Martins Fontes não gostaram de algumas opções, tipo a mudança de orcs para orques. Ou seja, antes a escrita era ORC e agora ficou ORQ com QU. A primeira vez que eu vi, eu confesso que deu um arrepio assim na espinha. Mas depois das primeiras páginas a gente vê aquilo de uma maneira tão repetida que deixa de incomodar, né? Nós nos acostumamos com essa grafia nova. E tem uma outra coisa importante para a gente discutir. Por que uma nova tradução?
Se a gente já tinha Martins Fontes, por que fazer uma nova tradução? Isso foi explicado nesse episódio do Nerdcast, mas já que ele trabalhou um pouco com tradução, né, do latim, por que é importante rever traduções de tempos em tempos? As traduções ficam velhas. Simples assim. As línguas mudam, elas evoluem, palavras que eram rebuscadas deixam de ser e vice-versa, gírias caem em desuso. Até porque a tradução, pessoal, nunca é uma cópia literal em outra língua. A tradução é sempre uma versão, ela é uma recriação, tá? Ela é uma reescrita. Elas não vêm escritas adaptação, mas ao meu ver muitas vezes deveria ser, porque na versão de uma língua para outra, alguns itens culturais, algumas ideias pré-concebidas acabam se perdendo ou sendo adaptadas, porque não acreditem em tradução literal. Essa passagem um a um de uma palavra para outra, de uma frase para outra, de uma ideia para outra, é balela, tá? Então isso é a opinião de uma linguista falando, não que nem o Tolkien, né? O senhor Tolkien era linguista também, mas assim, não dá para comparar. Eu infelizmente não sou do tipo que fica criando línguas, apesar de ter algumas histórias na cabeça que eu não tenho tempo de escrever. A criação de línguas demanda muito tempo, muito trabalho. No momento, aliás, eu estava lendo os apêndices aqui, que nós temos ao final do Retorno do Rei, da trilogia do Senhor dos Anéis. E eu confesso que eu estava demorando para ler os apêndices, porque assim, nós compramos essa tradução do Senhor dos Anéis, né, Denis? E eu demorei meses para ler, porque a vida não é mais o que era. Agora que eu percebi que eu me cortei ali atrás, né? Eu estava falando justamente do tempo de leitura. Eu demorei meses para ler O Senhor dos Anéis dessa vez, porque eu começava a ler assim 1h30, 2 da manhã e conseguia ler 2 parágrafos às vezes, então a coisa foi longe. Mas foi a mesma sensação de perda, de dor no coração a hora que eu li as últimas páginas do Retorno do Rei. Daí eu cheguei aqui e falei, compra o Hobbit novo também. E tem gente que vai olhar na internet e não se contém, então em vez do Hobbit apenas, comprou essa caixinha toda aqui, né? Mas eu vinha me divertindo até a caixotinha chegar com os apêndices do Retorno do Rei, estava justamente vendo a parte linguística. Engraçado que eu não lembrava que na época eu não conhecia, né? A primeira vez que eu li não tinha certas noções de linguística que eu tenho hoje. E é engraçado que a parte que o Tolkien faz a descrição das runas, do sistema de escrita, da pronúncia, é praticamente uma versão Terra-média do IPA, o International Phonetic Alphabet. Inclusive as relações que são feitas ali. E o IPA a gente já falou em episódio anterior, lá quando usamos o tema do Pokémon. Isso. Mas, voltando um pouquinho ao que a Lilith falou, a questão de que tradução é uma adaptação, né? A gente não consegue fazer uma tradução literal. Isso a gente vê bastante com música. A gente for pegar... Vou fazer de novo uma música ficar grudada na cabeça. Estávamos revendo a questão de DuckTales e você tem a nova versão de 2017 que tem uma boa tradução. Assim, não é a mesma coisa que nós escutamos quando crianças. Mas a tradução original também do português não é exatamente igual à do inglês. Exato. Há algumas variações ali, mas ambas ficaram com o mesmo feeling, a mesma vibe, a mesma pegada. É isso que Sim. importa. Porque, imagina, você traduzir uma música literalmente, você vai perder toda a métrica, vai perder toda a rima, vai perder toda a construção que faz isso virar uma poesia, né? Uma música. Só lembrando desse caso, né? Em inglês ela começa Life is like a hurricane, here in Duckburg. E como é que a gente tinha em português? Putz, agora você me pegou. Aí vem o furacão, tem emoção. É isso, né? Essa é a primeira. Ou seja, nós perdemos algumas coisinhas. A gente não fala o nome da cidade, que eles pronunciam que é Duckburg, até porque aqui seria Patópolis. Olha a dificuldade de encaixar na métrica, na rima, né? Mas a gente traz a ideia do furacão. Exato. Eles dizem que a vida é como um furacão e nós dizemos que aí vem, ou seja, tá começando o desenho, tá começando a emoção, é um furacão.
Exato. Então, hoje mais o unboxing é mais um pretexto para a gente conversar sobre essas questões, né? E vamos nessa. A gente está aqui preparadinho para poder abrir a caixa. A gente ainda não abriu, vai abrir realmente. A caixa tá meio feiosa porque assim, nem sempre a Amazon é um primor de entrega e essa caixa já foi toda esfolada com panos com álcool, porque bem, estamos no meio de uma pandemia, né? Então, die corona die. Quem é que fala isso mesmo? Louis Rossmann, um cara que conserta MacBooks e outras coisas da Apple. Então assim, eu vou fazer um unboxing agora dessa caixa de papelão, mas eu já vou avisando que se o livro estiver envolto em plástico, que eu espero que esteja, eu vou dar uma pequena pausinha para pegar o meu paninho com álcool e passar aqui, porque die corona die. De abrir com o dedo, porque estilete não faz meu estilo, tá? E olha que barulho agradável de papel sendo rasgado. Vamos lá. O que eu temia, embrulhado com papel. Não tem plástico, Deus é Pai. Nós temos. Beren e Lúthien, olha só que beleza de primeiro exemplar. Vamos limpar você, gatinho. E umas curiosidades, né? A gente não sabia algumas coisas sobre Tolkien também quando a gente vai ouvindo, né? E a gente vai pesquisando. A gente vê a participação bastante grande do Christopher Tolkien no nome aí, editado por... ele foi o filho do Tolkien, né? Foi um personagem muito importante para conseguir sair os livros. Os livros do Senhor dos Anéis, eles foram realmente feitos... pelo autoria, a gente pode dizer que o Christopher Tolkien participou muito. Em muitos momentos os fãs não quiseram admitir, ficavam meio loucos da vida com aquelas discussões a respeito da filmagem, da trilogia e depois mais recentemente do Hobbit. Mas sinceramente eu acho que o Christopher Tolkien tem todo o direito de meter o bedelho nessas questões. Senhor dos Anéis de ser. E muitas dessas histórias... Essa caixa está muito feia no nosso vídeo. Tira ela daí. Vamos tirar. Pode tirar. A gente dá um jeito no corona aqui. Ele deu um jeito no meu estilete também. Quebrou um esses dias, né? Tudo bem, quebra mais um. E o interessante é pensar que algumas dessas histórias também do Tolkien foram histórias que ele contava para os filhos mesmo. Ele criava uma pessoa muito inventiva, né? Muito criativa. Ele criava essas histórias, algumas como contos, e isso gerou todo um universo que hoje a gente conhece, que é o universo do Senhor dos Anéis. Como é que alguém que viveu 2 guerras consegue fazer um negócio desse, gente? Eu não consigo escrever um diário hoje em dia, se eu quiser. Enfim, eis que a compra se iniciou porque eu estava aos prantos, porque tinha acabado essa belezura aqui que é o Senhor dos Anéis, e após a releitura, interessante que eu redescobri algumas coisas, percebi como havia trechos que eu me lembrava perfeitamente. E algo que foi uma satisfação muito grande. Alguns personagens estavam com a cara das encarnações dos filmes, outros não. Ou seja, aqueles que eu adotei de coração do filme estavam com aquela cara. Frodo, por exemplo, pra mim o Frodo tem a cara do Bilbo dos filmes, que cá entre nós ficou bem melhor, né? Que é o do Hobbit. E é a única coisa que meio que se salva ali, né? E a trilha sonora, convenhamos, né? O Legolas também, cara, do filme, porque eu achei que ficou muito bom. Agora, cara, o Aragorn pra mim não pega. Meu Aragorn ainda é outro. Sinto muito. Então, o primeiro deles? Foi o primeiríssimo que eu tinha solicitado a compra encarecidamente. Eu sabia que o Denis nem ia reclamar de comprar. Então... Calma. Agora sim, sem o plástico mais bonitinho. Então, a solicitação de compra havia sido única e exclusivamente dessa peteia aqui, que é o Hobbit. Parece mais fininho do que na versão anterior. Deve ser alguma opção editorial aí. Talvez tamanho de letras... Isso influencia bastante a leitura. Eu adoro, né? Quando sai melhor do que a encomenda. A encomenda era aquela hora que chegou, né? Opa, é mesmo. Tinha um pôster, né? Abre aí pra gente ver,
dobrado. Eu tenho um ódio de pôster dobrado. Mas não tinha como não caber. Odeio pôster dobrado. Depois a gente vai ter que deixar ele perdendo a dobra. Até hoje não tive coragem de emoldurar esse aqui, porque ele veio todo dobrado, detonado também, ó. Puxa vida. Mas esse aqui tem uma dobra menos... Novo. chamado. Muito novo. Não, de Tem mais alguns ali, tem de Pokémon GO, nem sei o que mais que tem de tanto. Haja pôster. Haja pôster. Tem outro que vem com pôster? Não lembro. Acho que tem. Bom, dos que nós tínhamos antigamente, eis o próximo. Tchan! Silmarillion. Meu querido, eu sempre falei que As Duas Torres era meu livro favorito, mas em termos de história desse universo todo da Terra-média, sempre foi meu queridão. Maravilhoso, é o favorito da minha mãe também. Da sua também. Da minha também. E isso aqui se a gente for pensar, usando termos filosóficos, aqui é uma teogonia. Teogonia é um bom nome. Já leu Abesildo? Cheguei a começar, mas não cheguei a terminar. Esse aí tinha mais um pôster ou não? Não, esse não. Aham. Contos Inacabados, esses já haviam sido publicados em português, mas nós não tínhamos, né? Não tínhamos. Editado por Christopher Tolkien. A gente ficou com os... Lindão também. A gente ficou com os livros originais na primeira compra, né, da Martins Fontes. A gente ficou só com os principais e depois a gente acabou não comprando mesmo, a gente acabou não... A gente já estava na faculdade, sabe aquele momento que não dá tempo de ler? Pois é. Eu lembro que um dia na FENAC, em Campinas, eu quase comprei este aqui, olha, Os Filhos de Húrin. Mas também acabou virando um plano não cumprido. E, pelo que eu sei, os desenhos são todos do Tolkien, né? Esses desenhos... Essas versões mais antigas, sim. Essas aqui já são adaptações modernosinhas, né? Uhum. Águias. As famosas e controversas águias. Reparei esses tempos, recentemente, que no Senhor dos Anéis elas não são Deus Ex Machina. Ei, tem um pedaço de papelão grudado nesse livro. Vou ver direitinho as capas dos demais. E nessas novas traduções, editadas pela HarperCollins, nós temos alguns volumes que não haviam ainda sido publicados no Brasil. Só uma parte, pessoal. Olha que coisa bonita esses desenhos que estão aqui dentro do Filho de Húrin. Tem alguma coisa que não fica bem nessa saga toda? Com exceção daquela enrolação filmográfica do Hobbit. Eu não consigo gostar daquilo. Hobbit a gente tem que entender que era para ter sido outro diretor, né? O Peter Jackson já assumiu na bomba já. Estaria na face de produtor para só gerenciar as coisas e aí teve que assumir uma bomba porque queriam fazer a mesma coisa que fizeram com o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é compreensível, né? Você tem 3 livros, você tem 3 filmes que foram bem escritos, mas o Hobbit é uma enrolação sem noção. É um livro, acho que 2 filmes no máximo, né? Até menor do que o... Menor. A vantagem dele foi que trouxe de volta todo o apreço que eu tinha pelos anões. Quando voltou à tona, né, a febre assim, do Senhor dos Anéis, provavelmente porque já tinha sido divulgado, que estavam sendo produzidos os filmes, que foi a época que eu comprei e li, eu tinha uns 15 anos por aí. Lembrando que naquela época nem Harry Potter tinha acabado ainda, estava no meio da saga. Começamos a ler O Senhor dos Anéis, se falava em Hobbit daqui e dali, então foi meio assim, caramba, que diabo é um Hobbit? Eu não entendi direito isso ainda. Então daí nós compramos o Hobbit e, bom, convenhamos que a história é lindinha, né? Ela é toda uma aventura, ela é muito legal. E começando O Senhor dos Anéis foi tão chocante, porque eu ficava o tempo todo, cadê os anões? Cadê os anões? Meu Deus, cadê os anões? Apareceu o Gimli, tudo bem, super legal, gosto muito dele. Um dos meus personagens favoritos, mas pô, um anão, cara. Não é a mesma coisa, né? Cadê a Thorin Oakenshield? Uhum. Curiosidade, também maravilhoso Beren Lúthien. Também comecei o
Senhor dos Anéis pelo Hobbit, que eu acho que, para leitura, eu acho que é o melhor começo. É o caminho ideal, eu diria que sim. Porque o Hobbit realmente ele tem essa noção de ser um livro mais light, um livro mais de aventura de criança. Então é aquele livro que você contaria para um sobrinho, contaria para um filho, contaria um avô, contaria para um neto, de uma história em que digamos, o mais perigoso que o Hobbit enfrentou foram os Trolls. O Smaug, meu Deus do céu, pô, um dragão. Sim. Eles tiveram que matar aquela coisa antes da Guerra do Anel, sob risco de botar tudo a perder por causa daquele dragão. Exato. Ora essa. Ansiosíssima para ler. Logo que eu acabei o Retorno do Rei nessa minha última leitura, a parte que eu mais me diverti ali com os apêndices foi vendo a história dos reis e as genealogias. Eu ficava lá, que maravilhoso. Coisa fantástica. Queda de Gondolin. Fantástico. Não vejo a hora de ler isso. Aliás, interessante nessa última leitura aqui, como a minha visão acerca de alguns fatos e personagens mudou tanto. Acho que temos 2 boxes aqui. Pois é, só que não tá dentro de box, né? Só o Senhor dos Anéis vai ficar aqui no boxinho bonitinho. Aliás, essa caixa ficou muito bonita também. As capas aqui tem, né, a inscrição em baixo relevo com essas ilustrações originais do Tolkien. E a caixa fica muito bem projetada. Ela é bem bonita, ela é simples, né? Mas aqui a gente vê os 3 anéis élficos e um anel. Aqui nós temos os 7 dos anões. E aqui nós temos os 9 dos reis humanos. Dos Nazgûl. E finalmente dessa vez, relendo O Senhor dos Anéis, eu entendi vários detalhes que acho que na época eu não captei tão bem, sabe? Sobre os Nazgûl e sobre aquele feiticeiro de Angmar e sobre os problemas em Dol Guldur. Eu tenho a impressão que só agora eu peguei todas as pequenas nuances e as datas. Eu fiquei muito impressionada com as datas, que eu não tinha reparado tão bem na primeira leitura. Do tempo de vida mesmo de alguns dos personagens e de que momentos dessa saga toda eles viveram. Foi bem... E eu acho que isso tem a ver um pouco, pessoal, com não o fato de idade. Acho que, claro, a maturidade faz a gente olhar as coisas com outro prisma. Mas o fato de que você relê uma história, não importa o tempo que passe ou a sua idade, você sempre vai ter algo diferente para ver. Nunca vai ser a mesma coisa você ler um livro agora e ler um livro daqui a um ano, um mês. Quem trabalha com essa área, como é o meu caso, deveria ler e reler muitas vezes os livros. Mas o fato é que eu não faço isso. Raramente eu releio um livro. Muitas vezes por falta de tempo e depois porque a minha ânsia de fazer novas leituras. O Senhor dos Anéis mesmo, essa foi a primeira releitura. Eu reli um trecho da Sociedade do Anel em inglês para uma disciplina na faculdade que era sobre best-sellers. Fantástica! Então eu reli um trecho da Sociedade do Anel em inglês, depois eu perdi a paciência porque eu tinha implicância com Tom Bombadil. E somente agora eu entendo melhor a importância dele ali na história, o tipo de personagem que ele representa. E acho que na época eu tentei ler um pedacinho da Pedra Filosofal em latim também. E O Pequeno Príncipe, O Livro da Selva, nós lemos vários best-sellers naquela ocasião, mas não é meu hábito, então foi assim muito novo para mim fazer a releitura do Senhor dos Anéis e foi uma experiência fantástica, eu recomendo, porque a ótica é outra, o prisma é outro e o Retorno do Rei passou a ser o meu livrinho favorito. E às vezes a gente fica... Já é. Uhum. Às vezes a gente fica com, digamos, um pouco de medo, né? Um pouco de receio de pegar uma obra como O Senhor dos Anéis, como as obras do Tolkien, porque muitas vezes falam, né? Uma obra pesada, uma obra rebuscada, mas eu acho que não, acho que são histórias diferentes, né? A gente tem realmente... Ele necessita de uma linguagem diferente digamos, de um livro como Harry Potter
porque são direcionados a públicos diferentes. Sim. Mas aquilo que a gente falou, talvez parte da linguagem seja também a questão da tradução. Então, você tem uma necessidade de adaptar uma outra língua a nossa, né? Que tem estruturas diferentes, que tem funcionamento completamente diferente. Pensando nesse caso, não é uma tradução tão simples, porque você não está, por exemplo, fazendo uma tradução da história da Inglaterra para nós que somos um público brasileiro. É uma história de ficção, então você tem muitas camadas aí, tem um mundo criado com uma língua criada, mas que foi escrita em um outro idioma e que depois veio para o nosso. Então essas camadas fazem diferença. Algo que chama muita atenção, por exemplo, são as canções que nós temos nesses livros do Tolkien. E que eu sempre morri de ódio, uma grande maioria delas eu pulava, porque não era no que eu estava interessada, sabe? Adolescente, conhecendo uma saga desse vulto pela primeira vez, né, eu queria saber da história, da ação. E hoje em dia que eu fico embevecida com os poemas, por quê? Porque eu conheço a história daqueles povos, então principalmente aquelas canções dos anões, elas são sempre tão sofridas e profundas, eu fico maravilhada. E não era uma maturidade que eu tinha na época da minha primeira leitura. E, claro, não acho que todo mundo tem que gostar mesmo. Quem continua achando o Tom Bombadil um chato, também eu defendo. Mas é importante essa chance da releitura. Ou da própria leitura, né? Se você nunca leu, acho que vale a pena tentar, porque é uma história realmente mágica. Recomendação começa Pelo Hobbit. Pelo queridinho Hobbit, porque esse livro tem um gosto diferente. Mas a minha sugestão, né, seria Hobbit, depois passar diretamente para O Senhor dos Anéis, de fato. E aí acho que não tem jeito, né? Tem que arrumar para o Silmarillion. Para depois ir para os outros livros. Daí você segue acho que até uma linha meio... Digamos, essa discussão que a gente está tendo é que nem qualquer ordem certa de assistir os filmes do Star Wars. Então, eu acho que a ordem certa é ter nascido na década de 70 para ver na ordem que foi tudo traduzido. Tem gente que defende o 4, 5, 6, 1, 2, 3, né? A trilogia original, a trilogia prequel e agora a trilogia nova, né? A sequel. Eu já assisti na ordem prequel, original, então cada um tem uma experiência, eu acho que são todas as A minha experiência é ter assistido Star Wars quando era pivetinha, tá no sangue já. E então fica essa sugestão, pessoal. Esse unboxing aqui foi para a gente poder discutir um pouquinho desses assuntos, né? Acho que temos mais assuntos para mais vídeos, Sim, né? A gente claro. acabou dando uma pincelada em algumas coisas que a gente quis trazer aqui. Vídeo diferente de outros que nós temos no canal, que são bem mais breves e com um roteirinho bem pautadinho mesmo. Dessa vez nós pretendemos, era a nossa ideia, né? E fizemos algo mais espontâneo, natural. Sim. E podemos voltar em questões como a questão da tradução. Até estamos pensando em falar um pouco da questão de dublagem também, que é uma coisa que a gente gosta, a gente tem vontade de tentar fazer no futuro, né? Nós quase rumamos para isso, por uma questão de tempo mesmo, não fomos. Então pode ser um vídeo que a gente traga algum convidado para falar sobre essa questão de dublagem. Questão da jornada do herói, eu acho que é sempre uma coisa legal da gente falar. Esses livros são totalmente jornada do herói, né? Eles são sempre travestidos por alguma máscara diferenciada, né? Vários vídeos da internet tratam disso muito bem, aliás. Mas não importa se você está numa simulação de medievo, como é o caso da fantasia aqui do Senhor dos Anéis, ou se é uma história de bruxos como Harry Potter, ou se você está numa saga intergaláctica como intragaláctica. Intragaláctica, eles estão sempre dentro de uma mesma galáxia ali. Ou se você está num anime de pessoas que têm superpoderes, como My Hero Academia. Exatamente. Aquele fluxo de desenvolvimento do herói é sempre o mesmo. O deles está incomodadíssimo que esse livro está aqui. Que dificuldade, homem de Deus. Ele está aqui porque eu acho que isso aqui é um ótimo tema para um vídeo novo.
A partir de quantas páginas as editoras começam a colocar a fitinha marcadora? Esse aqui é o único que não tem. Ó, o Árvore e Folha. Os outros todos têm marcador. Eu também tinha percebido isso, eu não tinha falado isso. Realmente não tem um marcador. Ó, esse aqui quase do mesmo tamanho e tem. Não, mas ele é um pouco maior. Um pouco maior. É isso que eu acho. Eu acho que ele passou do limite para não ter marcador. Agora, o que será que eles acreditam? Que a gente vai ler isso aqui numa sentada? Não custava nada botar uma fitinha aí, né? Enfim. Ó, fica a dica. Então, vários temas aqui que a gente falou, que a gente vai trazer em vídeos futuros, mas esse aqui a gente quis trazer um pouquinho dessa nossa diversão aqui de poder abrir, poder olhar um pouco essas obras. Se eu demorei 6 meses quase para reler O Senhor dos Anéis. Talvez eu traga alguns comentários para vocês em 2023, tá bom? Ah, não, 2022, ó. Se vocês meses isso aqui até final de 2021. Não, mas é diferente, isso aqui era releitura. Aqui só uma partezinha é releitura. O que for leitura de fato, eu vou ter que ler com outros olhares também. Sim. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Lembrando aquilo que a gente comentou no comecinho do vídeo. Se inscreva no canal aí para ajudar a nossa publicação aí, nossas coisas. E se ainda não deram, dê um like no vídeo. O assunto aqui é bem diverso e a gente tem coisas para trazer aí É o bem ovo mais. com mais conteúdo dessa internet. Até a próxima! Até a próxima, pessoal!